Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabi. Bom dia, Bruno, Yasmin, Carol. Bom dia. Estava vendo aqui pela janela, cerração ou é impressão minha? Bom dia, Pablo. Bom dia, Léo. Bom dia, Inê. Bom dia, gente. Se for cerração baixa, é só que racha, né? Vem um solzinho ali para a gente aproveitar bem esses últimos dias de uma temperatura relativamente agradável, porque parece que vai entrar uma frente fria, tão intensa como a semana retrasada. Então, prepare os aquecedores. Vou precisar dos aquecedores. Aí é todo vapor de novo aí, que vai estar gelado. Eita. Quem é que tá de host aí? Tem alguém de host? Claro, claro, claro. Exatamente, era isso que eu ia solicitar. Prontinho, já coloquei aqui para ter um backup da nossa aula, para não perder absolutamente nada. Feito. Bom, deixa eu compartilhar aqui a nossa jornada na histologia. Certinho, gente. Histologia, continuidade. Hoje, dia 12/7. E então, bora lá começar a nossa brincadeira. Só deixa eu colocar o meu celular no silencioso. Antes que a Claro, Oi, Vivo, Itaú, Santander, Bradesco venham me oferecer serviços aí. Como é que os meus lembretes de beber água, né? Então, eu devo ter uns 60 lembretes de beber água durante o dia. Incrível como essas empresas aí trabalham, né? Que... Deixa eu ver onde a gente tinha parado. Prof, eu me deparei com o nome fibrinogênio, uma questão que seria... Gente, fibrinogênio é uma é uma proteína envolvida é um fator, na verdade, né? Um fator de coagulação. Tá? A gente não viu ainda cascatas de coagulação. Tá? A gente provavelmente vai ver hoje, dependendo do andar da carruagem. Tá? Sim, eu estou devendo uns exercícios ali, eu acho que de metabolismo energético para vocês. E vou mandar de histologia também, para a gente fazer a fixação desse conteúdo aí. Sim, eu vou mandar hoje sem falta para vocês.
Feito. Bora lá, então. Tecido cartilaginoso. Bom, onde é que a gente anda? Tá? Bem rapidinho, só voltando aqui. Opa, não está voltando? Agora voltou. Só voltando alguns slides, a gente está trabalhando justamente os tecidos conjuntivos. E eu tinha comentado logo de largada com vocês, e lá, quando a gente começou a conversar a respeito de histologia, que tecidos conjuntivos existem diferentes tipos. Então, a gente viu o tecido conjuntivo propriamente dito, nós vimos o tecido conjuntivo adiposo, tá? Então, a gente vai ver o tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo hematopoético. Então, vejam que existem diferentes tipos de tecido conjuntivo, tá bom? E qual é a característica geral dos tecidos conjuntivos? É a gente ter aí células espaçadas, né, com bastante matriz extracelular. Essa matriz extracelular ela vai ser composta de proteínas fibrosas e substância fundamental. Das proteínas fibrosas, o destaque é colágeno. Tá? Então, colágeno, né, é a principal característica das proteínas fibrosas e da substância fundamental, o famoso ácido hialurônico. Então, se tem ácido hialurônico, se tem fibras colágenas, né, então a gente vai ter aí um tecido conjuntivo. E isso é uma característica quase que geral. Tá? A gente vai ver que tem algumas exceções às vezes. Por exemplo, tecido adiposo. Tecido adiposo, ele é adipócitos, tá? E a gente vai ver o tecido hematopoético mais para frente, que a gente vai ver que o sangue, ele não tem fibras, tá? Então, a matriz extracelular dele é água somente, tá bom? Mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tecido cartilaginoso, então. Tecido cartilaginoso, a principal função é de sustentação e também ele vai ser muito importante para estruturas de absorção de impacto e evitar atrito nas nossas articulações, tá? Então, evita o atrito entre as articulações, entre os ossos das nossas articulações, tanto é que, às vezes, com o avançar da idade ou por alguma questão genética, a pessoa pode acabar desenvolvendo, né, desgastes nas cartilagens das articulações, principalmente dos joelhos, né? Então, a gente vai ter aí, né, a condromalácia ali presente, na patela, né, que é o osso que justamente faz a alavanca de flexão do nosso joelho, tá? Então, isso aí demonstra a funcionalidade e a importância do tecido cartilaginoso. Então, ele serve para justamente facilitar o deslizamento, tá, nas articulações, a mobilidade nessas articulações, sustentação e a absorção de impacto, tá? Ele é um tecido, tá, que tem uma certa flexibilidade. Tá? E o que eu chamo a atenção logo de cara, tá, é que esse tecido tem essas várias funções, tá, aí, que eu tinha denominado anteriormente, e, principalmente, ele é avascular. Tá? Isso aqui eu estou martelando com vocês, né? É importante, se vocês forem fazer um resumo dos tipos de tecidos, o que vocês têm que colocar nesse resuminho de vocês? O tipo de tecido, o nome, obviamente, tá? O principal tipo de célula, né? Os tipos celulares ali presentes nesse tecido, tá? E se ele é vascular ou se ele é avascular, tá bom? E, se ainda houver espaço no teu resumo, coloca algumas funções, as principais funções, né, desses tecidos. Né? Tipo, tecido conjuntivo propriamente dito, ele serve justamente para interligar diferentes tipos de tecido. Tecido adiposo, o principal a gente pode dizer que é estoque de energia. Ele serve para outras coisas que a gente viu, mas vamos botar só os principais aqui, né? Tecido cartilaginoso, de sustentação, né? Ele serve de sustentação, serve de molde, né? Então, tá aí algumas dessas particularidades. E os tipos de tecido, e os tipos de células que a gente vai encontrar no tecido cartilaginoso? São dois tipos de células importantes. Nós vamos ter os condroblastos, que estão aqui, que são responsáveis pela produção, palavra-chave, produção da matriz cartilaginosa. E nós vamos ter os condrócitos, que são responsáveis por fazer a manutenção da matriz cartilaginosa. Tá? Então, a gente tem os condroblastos e os condrócitos. Tá? E, justamente,
o que eles vão fazer? Enquanto que os condroblastos formam uma cartilagem, tá? Uma grande atividade de produção de colágeno, né? A grande produção de fibras elásticas, fibras reticulares, os condrócitos eles diminuem a sua taxa metabólica e só vão fazer a manutenção. Ah, se perder um pouquinho de colágeno, eles vão lá e produzem um pouco mais de colágeno. Né? Se perder o ácido hialurônico, eles vão lá e produzem um pouquinho de ácido hialurônico. Então, eles só vão fazendo a manutenção. Tá? Isso aqui é um detalhe interessante, olha só. Dizer que o condroblastos é responsável pela produção de matriz cartilaginosa e condrócitos é a manutenção da matriz cartilaginosa, não significa dizer que os condrócitos não produzem matriz cartilaginosa. Eles produzem, mas somente para manutenção, tá bom? Eles não formam uma cartilagem completa, né? Uma estrutura cartilaginosa completa. Eles só simplesmente fazem a manutenção. É que nem falar assim, ó, tu vai lá, tem o cara, né? Os mestres de obra que constroem a casa. Aí depois, o que acontece? Ah, aparece uma rachadura na casa, ou descama ali, né, a tinta da parede, vai lá, né, um pintor, né, vamos dizer, e ele simplesmente pinta a parede, faz a manutenção. O pintor que está pintando essa parede, ou consertando ali uma rachadura, ele não está construindo a casa. Pegaram a analogia? Tá bom? Então, cuidado com isso aí. Bom, continuando aqui, o que a gente vai observar? Eu tinha comentado com vocês que o tecido cartilaginoso ele é avascular. Se ele é avascular, ele não tem vasos sanguíneos. A primeira coisa que a gente deve pensar quando um tecido não tem vasos sanguíneos é quanto à sua taxa metabólica. Será que a taxa metabólica do tecido cartilaginoso é alta ou é baixa? O que vocês acham? Pensem bem, não tem vasos sanguíneos. Não há vasos sanguíneos. O tecido cartilaginoso é avascular. A taxa metabólica dele vai ser alta ou vai ser baixa? E aí? Ela vai ser baixa. Perfeito. Perfeito, gente. Vai ser baixa. Tá? Por quê? Porque é justamente o sangue, o sistema sanguíneo, né, os vasos sanguíneos, que entregam nutrientes para os tecidos, que entregam os gases respiratórios. Se não tem gás respiratório, ali sendo entregue, né, de maneira adequada, não, né, mas com grande volume, né, então, essas células que compõem o tecido cartilaginoso não têm grande aporte de energia. Então, a taxa metabólica vai ser menor. Tá? Tanto é que a taxa metabólica é baixa no tecido cartilaginoso, que se tu fraturar a cartilagem, muito provavelmente ela não vai regenerar. Ou ela demora muito mais para regenerar. Tá? Então, ela tem uma baixa taxa metabólica. Então, a regeneração dela é muito baixa, do tecido cartilaginoso. Tanto é que vira e volta aparece alguma questão aí, né, comparando o tecido cartilaginoso com o tecido ósseo. E a galera pensa, tecido ósseo é duro, então ele deve ter uma taxa metabólica menor que o tecido cartilaginoso. Não, não. O tecido ósseo é intensamente vascularizado. Ele tem até fibras nervosas no tecido ósseo. Já o tecido cartilaginoso não tem vasos sanguíneos e não tem nervos ali presentes nele. Então, o que é mais rápido de cicatrizar? Uma fratura na cartilagem ou uma fratura no osso? Uma fratura no osso é mais rápido de cicatrizar, porque os ossos têm vasos sanguíneos que entregam nutrientes, né, para as suas células. E logo as suas células têm mais energia, têm mais oxigênio, logo a taxa metabólica é maior. Certinho? Bom, seguindo aqui, então, só para deixar anotado, né, para vocês, ele é avascular, tá?
então ele vai ter uma baixa taxa metabólica. Como é um ambiente de baixa pressão de oxigênio, tá? Isso significa que as suas células vão fazer fermentação, tá? Elas não fazem respiração celular, fazem fermentação, certinho? Como é que é? Mas eles estimulam a cartilagem para aqueles tratamentos de choque, na físio. Sim, estimula, tanto que tu precisa estimular para conseguir fazer a regeneração, tá? Então, há esse estímulo, sim, mas precisa do estímulo para tu acelerar a regeneração. Agora, se tu deixa natural, o tecido ósseo é muito mais rápido na regeneração do que o tecido cartilaginoso. Tá? Exatamente, por isso que quando se desgasta o joelho, né, a cartilagem do joelho, a gente precisa tratar com ácido hialurônico, por exemplo, né, para conseguir fazer, né, a regeneração dele. Tá? Exatamente. É muito ruim instalar os dedos. Não, uma vez que outra não tem grandes problemas. O problema é se isso aí se torna um hábito de toda hora tu tá, né, instalando os dedos. Né? Aí complica. Né? Toda hora fazendo, instalando os dedos, aí pode dar problemas, né? Microlesões. Não é. Uma vez que outra é até bom instalar, por exemplo, as vértebras, né? As costas aqui, né? Daquela virada aqui, instalar. É bom dar uma relaxada, alivia a pressão, mas não sempre, tá bom? Não sempre. Tudo que é demais faz mal, né, gente? Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Então, a gente viu, né, acabamos de ver que o tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos, e pelo fato de não possuir vasos sanguíneos, ele tem uma baixa taxa metabólica, e por ter uma baixa, não ter também os vasos sanguíneos, ele vai ter uma baixa pressão de oxigênio, fazendo com que ele faça fermentação ao invés de respiração celular. Tá? E aqui para o Enem, gente, olha só, para o Enem, não deixem de lado a leitura, passem os olhos no nosso conteúdo de metabolismo energético, respiração celular, fermentação, fotossíntese, porque o Enem vai associar diferentes partes da biologia com o metabolismo energético. Tá? Então, olha aqui, ó, acabei de comentar com vocês, tecido cartilaginoso é avascular, por conta disso tem baixa pressão de oxigênio, né? Tem pouco oxigênio, e se tem pouco oxigênio, não favorece a respiração celular. Então, as células vão fazer fermentação, que é um metabolismo anaeróbio. Isso a gente já viu. Então, se tu não lembra, dá uma passada de olhos lá nesse conteúdo, não deixa para trás, tá? Então, como é que é? Teve uma história de uma menina que estava lava o pescoço e teve um AVC. Bom, tem que ver se esse AVC foi por conta dela instalar o pescoço. Tá? Às vezes, dois eventos, apesar de terem acontecido ao mesmo tempo, não tem correlação nenhuma. Né? Então, não estão associados, causa e efeito. Tá? Então, eu gosto de dar um exemplo, né? Como a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né, de eventos associados, e isso aí é o que atualmente a gente mais tem, né? Tipo, eu não tomei vacina, né? Me entupi de hidroxicloroquina e ivermectina e não tive caso grave de Covid. 90% dos casos, 85% dos casos, tu vai te curar da Covid sem problema nenhum. O problema são os outros 15%, né, dos casos que daí desenvolve casos graves, né? E o fato de tu ter tomado hidroxicloroquina e ivermectina e não ter tido um caso grave não quer dizer absolutamente nada, porque tem muita gente que toma simplesmente um chá de mel e limão enquanto que está, né, com Covid e também se cura, não tem problema nenhum. Então, não há associação. Tá? Isso que a gente chama de exemplo anedótico, evidência anedótica. Tá? Ela não tem nenhuma associação, né, correlação íntima, causa e efeito ali presente. Um outro exemplo muito clássico que a gente costuma ver, que a gente usa de exemplo na ciência, tá? É algo muito engraçado,
E vocês podem observar, né, tem gráficos que fizeram um levantamento disso, né, num período onde o Nicolas Cage, o ator lá de Hollywood, quando ele fez mais filmes, um período onde ele fez muitos filmes, todo filme parecia o Nicolas Cage, aumentou o índice de afogamento, né, em piscinas. Né? Então, o gráfico se sobrepõe bem direitinho, o aumento do número de filmes do Nicolas Cage e o aumento de pessoas que se afogavam em piscinas. Aí, depois, quando ele começou a parar de fazer filme, diminuiu o número de afogamento em piscinas. Isso quer dizer que o fato de Nicolas Cage fazer mais filmes faz com que as pessoas se afoguem mais em piscina? Não, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tem uma matéria do G1 sobre isso, parece que 25% dos AVC em pessoas menores que 40 anos já instalaram o pescoço. Uau, depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Tá? Torcicolo, sim, é um músculo que é uma distensão muscular. Não deixa de ser uma distensão muscular, tá? Torcicolo, sim. Nossa, 25%. Nossa, 25% é muito alto, esse índice de AVC associado a estalar pescoço. Eu colocaria em xeque essa pesquisa aí. Tá? Eu teria que dar uma lida ali, mas só por si só, 25%. É muito alto esse índice. Deve ter algum erro de estatística ali no estudo, tá? Não na matéria. A matéria só deve estar replicando o estudo. Tá? Tem muito estudo que normalmente é clínico, que a gente tem que ver com um certo cuidado, tá? Principalmente estudos clínicos. Tá? Bom, seguindo aqui para o nosso conteúdo, tá? Voltando aqui, eu tinha relembrado para vocês darem uma olhada nos metabolismos energéticos, fotossíntese, respiração e fermentação. Como a gente está falando de tecido animal, respiração e fermentação, tá bom? Bom, agora é o seguinte, se o tecido cartilaginoso ele é avascular, isso significa que ele precisa receber os nutrientes. Mas de quem é que ele vai receber os nutrientes? Ele vai receber os nutrientes de um tecido que envolve a cartilagem. Tá? É um tecido, é como se fosse uma película em volta da cartilagem, que vai se chamar de pericôndrio. E o pericôndrio é um tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? Tecido conjuntivo propriamente dito, a gente já viu eles, a gente sabe que ele é vascular. Tá? É um tecido vascular. Então, aqui no tecido conjuntivo propriamente dito, no pericôndrio, vai ter os vasos sanguíneos. E aí os nutrientes por difusão, não são entregues diretamente, por difusão chegam até os condroblastos e os condrócitos, tá bom? 3 tipos de cartilagem são importantes da gente lembrar. Nós temos a cartilagem hialina, que é a cartilagem, principal cartilagem, que está mais presente no nosso corpo, tá? Nós vamos ter a cartilagem elástica, que, como o nome já diz, ela tem elasticidade, tá? E nós vamos ter a cartilagem fibrosa, tá? Que ela parece até mesmo um tecido conjuntivo denso, tá? Porque ela é muito fibrosa, tá? Então, esses 3 tipos, hialina, elástica e fibrosa. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Primeira, a mais presente no nosso corpo, cartilagem hialina. A cartilagem hialina é o primeiro esqueletinho do nosso embrião. Quando a gente está se desenvolvendo, o primeiro esqueleto que surge é disso aí, é de cartilagem hialina. Tá? E essa cartilagem aí, depois, quando adultos, elas vão recobrir, né, a epífise dos ossos longos. O que é epífise? Epífise é a ponta, né, a extremidade dos nossos ossos longos. Sabe aquela cartilagem do ossinho da coxinha da galinha? Pois é, tá? Cartilagem hialina. Tá? Ela também vai, né, estar presente no disco epifisário, tá? Que é uma região de crescimento dos nossos ossos longos, tá bom? Cartilagem hialina. Outros locais que a gente vai encontrar cartilagem hialina, tá? É nas nossas fossas nasais, tá? Na traqueia e nos brônquios, tá? A gente vai ter aí nas costelas também, tá? E
eu já tinha comentado, né, recobrindo então, as nossas articulações, tá? Então, recobrindo as nossas articulações. Eu vejo que ela está presente em diversas partes do nosso corpo, tá? Então, ela tem várias regiões. Até por sinal, não sei se alguém aqui vê o programa Bochet, né, na TV a cabo, são dois médicos lá de Hollywood, eles fazem, né, cirurgias de reconstituição plástica, né, bem legal até, eu curto bastante ver eles, tá? E aí, muitas vezes, quando a pessoa precisa fazer, né, uma cirurgia plástica, por exemplo, de reestruturação do nariz, eles precisam inserir cartilagem, né, para fazer um molde do nariz, então eles precisam pôr cartilagem. E da onde eles tiram a cartilagem? Eles tiram da costela. E aí, vira e volta, tem um programa, que tem alguém que mente a idade. Diz que tem 40, mas na verdade tem 50. Diz que tem 30, mas tem 50, ou 45, enfim, mente a idade. Beleza, mas o corpo não mente, gente. O corpo vai te entregar, vai entregar a tua idade. De uma forma ou de outra. Pode estar cheio de plástico, mas ele vai te entregar. Por dentro, ele entrega. Por quê? Porque quando é o Nassif, se eu não me engano, que é o médico que faz essas cartilagens no nariz, quando o Nassif vai pegar a cartilagem da costela, aquelas pessoas que são mais velhas têm menos cartilagem hialina nas costelas. Ela começa a ossificar, né? A cartilagem começa a ossificar. Então, fica com menor quantidade de cartilagem. E vira e volta aparece, né? Ele abrindo ali a pessoa, né? Ele faz um cortezinho pequeno, né? Na costela aqui, para tirar a cartilagem. E aí ele começa a reclamar. Pois é, disse que tinha 30 anos, mas isso aqui não é uma costela de uma pessoa de 30 anos. Isso é uma costela de uma pessoa de umas 40, 45 anos. Tem pouca cartilagem aqui. Tá? Então, cartilagem, ela tem a ver, ela nos mostra a idade, né? Então, quando a gente vai avançando na idade, a gente vai diminuindo a cartilagem presente no nosso corpo. Ela vai ossificando ou, dependendo lá nas articulações, ela vai desgastando e aí a gente vai perdendo essa cartilagem, certinho? Então, cartilagem hialina, muito importante lembrar, né, que ela está presente nas pontas dos ossos longos, protegendo as nossas articulações, na traqueia, aqui, essa estrutura, tá? Justamente evitando que quando a gente dobre o pescoço, feche, né, as nossas vias respiratórias, e nos brônquios também, para manter as vias respiratórias abertas nessa região aí, né, dos brônquios, permitindo a chegada de ar até os pulmões, certo? Aqui nessa imagem ao lado, que eu trago para vocês, dá para destacar aqui, essa imagem, deixa eu só pegar aqui, ó, o pericôndrio, que é o que sustenta, que entrega nutrientes para a cartilagem, que eu já tinha comentado com vocês, que é um tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? No pericôndrio vai ter vasos sanguíneos. Aqui, ó, nessa parte mais de fora, tá? A gente vai ter essas células que são os condroblastos. Então, que é o local de produção da matriz cartilaginosa. Então, desculpa, a cartilagem, ela é produzida pelos condroblastos. E lá no meio, olha só, nós temos os condrócitos. Tá aqui ele, ó. Tem um condrócito aqui, que está cercado pela matriz extracelular. Então, ele só vai fazer a manutenção, tá? Manutenção do tecido cartilaginoso, certinho? Cartilagem elástica, tá? Então, a cartilagem elástica, como o nome já diz, tá? Ela tem elasticidade, tá? Ela é mais flexível, tá? Então, onde a gente encontra ela? Aqui, ó. Nosso pavilhão auditivo, né? Fazendo a estruturação das nossas orelhas. Então, ali a gente tem uma cartilagem elástica, ela é bem flexível, né? Nós vamos ter na tuba auditiva também, mais internamente. Tá? Então, ela tem um outro tipo de colágeno, que é o colágeno do tipo 2, né? Ali, né? Da colágeno do tipo 1,
E aí a gente vai ter uma maior quantidade de fibras elásticas. Tá? Então, a cartilagem hialina tem mais fibra colágeno do que fibra elástica. Na cartilagem elástica existe mais fibra elástica do que fibra colágena. Tá? Então, e ela também vai ser nutrida pelo pericôndrio. Tá? Então, nutrida. Opa, volta aqui. Nutrida pelo pericôndrio, que é um tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? Da mesma forma. O que é importante lembrar? Principalmente as regiões onde a gente vai encontrar, tá, essa cartilagem aqui. Tá? Então, a gente encontra aí. Eu vou destacar esses dois aqui, ó, na epiglote e na nossa laringe. A gente encontra a cartilagem elástica. Tá? E ela é rica em, conforme eu já tinha comentado, fibras elásticas. Outro tipo de cartilagem que a gente tem no nosso corpo são a cartilagem fibrosa. Tá? Então, a cartilagem fibrosa, ela parece um tecido conjuntivo denso e uma cartilagem hialina. Ele é um meio de campo, parece uma mistura dos dois, tem uma característica intermediária entre esses dois tipos. E a cartilagem fibrosa, tá? A gente vai encontrar principalmente, né, destaque aqui, tá, para os nossos discos intervertebrais. Tá? Discos intervertebrais. Tá? Cartilagem fibrosa, discos intervertebrais. Tem em outros locais do nosso corpo? Tem. A gente vai encontrar na sínfise pubiana. O que é a sínfise pubiana? Sínfise pubiana é justamente uma região, né, de colagem, né, do nosso pubis, do nosso osso, que a gente chama da bacia. Né? Então, ali naquela região existe uma colagem na parte da frente, mas ela precisa ter uma elasticidade, principalmente nas mulheres, para que abra o canal, tá, ali da bacia para que possa sair a criança durante o parto. Então, ele tem uma certa elasticidade e flexibilidade, mas ele não pode ser muito flexível. Ele tem que ter uma certa resistência e, principalmente, aguentar impactos. Tá? Então, a sínfise pubiana. E nós vamos ter nos famosos meniscos, que estão lá no joelho. Então, vira e volta, a gente encontra aí notícias de jogadores de basquete, jogadores de vôlei, que têm lesões nos meniscos. O que são os meniscos? Se a gente for dar uma olhada, eu vou desenhar aqui rapidinho para vocês. Tá? Tá? Então, aqui em cima a gente tem o fêmur. Tá? Aqui a gente tem, né, a tíbia, perônio. Né? Então, aqui a gente vai ter aqui a perna, né, propriamente dito. Aqui a coxa. Tá? E aí, o que acontece? Eu não vou desenhar a patela, senão ela vai ficar na frente. Tá? Aqui. O que acontece? Existe uma cartilagem que recobre, né, aqui essa região, que eu vou colocar em verde. Aqui. Aqui. Cartilagem aqui. Recobrindo essa região, justamente para não ficar raspando osso com osso. Mas existe ainda outra cartilagem que é a cartilagem fibrosa, que vai estar aqui. Então, isso aqui é o menisco. Se a gente for olhar de cima, o menisco, ele tem até um formato assim, ó. Ele parece um 8. Então,
dessa forma. Tá? Então, isso aqui é a vista de cima. Tá? E aí, o que acontece? Esse menisco, ele serve para amortecer o impacto. Então, quando a gente anda, né, quando tu bate o calcanhar no chão, vem um impacto, né? E aí, o menisco, ele serve para amortecer esse impacto, tá, entre a coxa e a perna. Tá? Sor, mas a coxa não é a perna. Não, já começa a te acostumar com isso, tá bom? A perna é o que a gente chama de canela, tá? Então, nosso membro inferior, tá? Ele é composto de coxa e perna. A perna é a região da canela, tá? Que vai até ali o tornozelo. Então, o que ele vai acontecer? Quando a gente pula, jogador de vôlei, jogador de basquete, eles pulam, né? Durante o momento em que está no ar, se afasta, né? Alivia a pressão. Quando choca, né? Quando posa no chão, pum, impacto. E esse impacto, quem amortece é o menisco. Só que tu pensa o seguinte, são jogadores profissionais, treino, 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 jogo, treino, jogo, treino, jogo, treino, impacto, impacto, impacto sobre esse menisco. Ocorre, então, a ruptura desse menisco, a lesão desse menisco. E aí, se rompe o menisco, gente, só operando. Tá? Aí tem que fazer a operação. Um outro detalhe importante, interessante, olha ali, ó. Isso aqui é importante. Não tem pericôndrio. Não tem pericôndrio. E a lina tem pericôndrio que sustenta. Né? Quando falar em pericôndrio, tu tem que pensar assim, ó, tecido conjuntivo que sustenta, que alimenta a cartilagem. Tá? Pericôndrio, tecido conjuntivo, propriamente dito, que alimenta a cartilagem. Na hialina tem, na elástica tem. Na fibrosa, não tem pericôndrio. Tá, Sônia? Então, como é que ele vai ser alimentado? Ele vai ser alimentado pelo líquido sinovial, que é um líquido produzido por um tecido conjuntivo ao redor, tá? Que produz esse líquido e mantém, a cartilagem fibrosa, né, nutrida. Certinho? Hérnia de disco. Os discos intervertebrais é cartilagem fibrosa. Esses discos intervertebrais, eles servem para quê? Justamente para evitar, né, as vértebras de colidirem uma com a outra, aliviar o impacto sobre a medula que corre por dentro das nossas vértebras também, né, para que ela não seja impactada. E quando ocorre o rompimento do disco invertebral, o disco invertebral é como se fosse uma câmara de bicicleta. O que vai acontecer? Só que daí ela é recheada por dentro de uma substância, né, mucilaginosa. Quando arrebenta as fibras do tecido cartilaginoso fibroso, dependendo, essa substância vai em direção à medula e começa a pressionar a medula espinhal. E isso ocasiona processos inflamatórios com dores, né, insuportáveis. Muitas vezes a pessoa até, né, sente as pernas dormentes, né, de tamanha pressão que pode ocorrer. Geralmente, as hérnias de discos, elas acontecem na região lombar, né, do nosso corpo. O bico que forma no rompimento é esse aí, né, no rompimento dos discos intervertebrais. Pessoas que fazem levantamento com muita carga levam a hérnia de disco. Qual a relação? Pressão. Muita pressão sobre a coluna. Tá? Muita pressão sobre a coluna. Muita pressão sobre os discos intervertebrais. Eles podem romper. Tá? Eles vão acabar rompendo. Rompi os ligamentos do tornozelo ontem na corrida. Puta que pariu, vai ter que partir para cirurgia? Não, não, só encaixei mesmo. Foi no médico e encaixou. Não, então tu não rompeu os ligamentos. Eu acho que o doutor tinha falado que tinha sido uma lesão grau 2, alguma coisa assim.
Ah, tá. Então não foi rompimento completo, foi um estiramento dos ligamentos, rompimento de pequenas fibras, então, no máximo. Tá? Então, uma coisa é tu romper ligamentos, né? Outra coisa é tu lesionar os teus ligamentos. Tu teve uma lesão de ligamento. Ou um rompimento parcial, né? Tu pode ter algum rompimento parcial. Aí não precisa fazer cirurgia. Mas, se tu quer continuar correndo, dependendo do grau, aí precisa fazer a cirurgia. Senão, daí tu pode terminar de romper esse ligamento, que vai ficar fragilizado. Mas, se foi grau 2 aí... Mas tu teve luxação? O que ele falou que foi luxação? E na hora inchou, né? Inchou e ficou roxo. Daí eu fui no Tá, mas médico e ele falou que rompeu o ligamento. ele chegou a falar para mim que pelo inchaço foi uma lesão grau 2, mas ele não chegou a falar que rompeu o ligamento. Ele pode Não, ter mas... dado uma extensão ali, alguma coisa assim. Ah, tá. É que são coisas diferentes, né? Então, eu acredito que teve foi uma luxação. Tá? Então, uma luxação de grau 2 com só lesão de fibras, provavelmente fibras musculares ali e do tendão, tá? E não do ligamento, tá? Ali. Então, pode ter acontecido, foi isso. Alongamentos auxiliam a evitar esses rompimentos? Sim, sim, os alongamentos auxiliam, né? Mas o alongamento, primeiro, ele dá flexibilidade, aumenta a flexibilidade e, principalmente, né, dependendo, isso aí, assim, ó, a questão dos alongamentos depende do tipo de atividade física que tu vai fazer. Geralmente, atividades aeróbicas, né, tu faz um alongamento, mas um alongamento rápido, não é um alongamento intenso, tá? Para estimular o processo de vascularização do músculo, tá? Mas tu não vai, tipo, vou correr, vou ficar alongando durante meia hora. Não. Faz um alongamento e um aquecimento logo em seguida, para depois para a corrida. O alongamento duradouro, por mais tempo, tu faz após, tá? Já na musculação, tá? Quem faz musculação aqui, que exercícios resistidos de maneira geral, não se deve fazer um alongamento muito intenso antes do treino, tá? Não é recomendável. Se quer fazer, faz depois. Antes, não. Tá? Rompimento cria bico, uma bolinha? Não entendi. Não entendi ali. Cria bico, uma bolinha. Rompimento do quê? Sim, ele vai criar uma bolsa que é justamente o material interno desse disco intervertebral. Ele extravasa, tá? Isso aí, certinho? E aí pressiona a medula ou os nervos, né? Dependendo para onde é que ele tá rompendo, para onde que ele rompeu, tá? Bom, tecido ósseo, gente. Vamos lá para outro tecido aqui. A primeira coisa que eu já largo logo de cara aqui para vocês sobre o tecido ósseo é que o tecido ósseo, opa, volta aqui, o tecido ósseo, ele é vascularizado. Tá? Ele é muito vascularizado. E se ele é vascularizado, ele tem uma alta taxa metabólica. Tá? Aqui a gente pode observar, ó, veias, artérias, nervos. E eles entram no tecido ósseo. A gente pode observar aqui, ó, essas artérias, veias e nervos na cavidade interna, aqui percorrendo por dentro do tecido ósseo. Tá? O tecido ósseo, o que ele vai ter como função? Principalmente a alavanca. Ele serve de sistemas de alavanca. Ele serve como suporte de diversas estruturas do nosso corpo. Ele serve de proteção
né, para estruturas aí do nosso corpo. Então, proteção do nosso cérebro, né, a caixa craniana, o tórax aqui, né, a gente vai ter as costelas protegendo ali o nosso coração, nossos pulmões. Então, é muito comum, tá, a gente observar, né, ele ser destacado como um sistema de alavancas, ampliando, então, a força gerada na contração muscular, tá, nesse processo. Outra característica importante do tecido ósseo, que é interessante a gente levar para o coração, é que ele é um depósito de cálcio e de fosfato e outros íons no nosso corpo. Então, olha que interessante. Ele é um reservatório de cálcio, fosfato e íons. Quando a gente está ali precisando de cálcio na corrente sanguínea, né, então, da onde que a gente tira esse cálcio? Dos nossos ossos. Está precisando de fosfato? De onde que a gente tira esse fosfato? Retira lá dos nossos ossos. Tá? E esse processo aqui, ele é muito importante. Tá? Então, ele não vai servir somente como sistema de alavanca. Né? Ele vai servir, ou, né, um sistema aí de caixas, de suporte, de proteção. Ele também é um reservatório de íons muito importantes. O tecido ósseo, ele vai ser composto por 3 tipos de células. Nós temos 3 tipos de células. Nós vamos ter os osteoblastos, que são responsáveis pela produção da matriz óssea. Nós vamos ter os osteócitos, que são responsáveis pela manutenção da matriz óssea. E aqui tem um terceiro tipo, que são os osteoclastos, que são responsáveis pela remodelação óssea. Então, aqui a gente, né, toma uma atenção um pouquinho maior. O que os osteoclastos fazem? Os osteoclastos, eles digerem a matriz óssea e disponibilizam os sais minerais, os íons para a corrente sanguínea. Então, ele desmancha a matriz óssea. Ou, dependendo do tipo de osso, ele é importante para desmanchar o tecido ósseo e fazer um novo tecido ósseo, né, um pouco maior. Quem vai fazer o tecido ósseo é os osteoblastos, mas precisa desfazer o anterior. Então, os osteoclastos desfazem e os osteoblastos refazem. Tá? Eu já vou comentar um pouco mais detalhadamente esse processo de ossificação aqui com vocês. Mas o importante é vocês terem em mente o seguinte: osteoblastos constroem matriz óssea, formam ossos. Osteócitos fazem a manutenção. E os osteoclastos fazem a remodelação do tecido ósseo, certo? E pode haver, aí no Enem, uma ligação entre histologia e, né, sistema endócrino. Como? A atividade de cada um desses tipos de células está intimamente relacionado a hormônios, né, que são produzidos pelo nosso sistema endócrino. E que hormônios são esses? São 2 hormônios. A gente tem a calcitonina e nós vamos ter o paratormônio. A calcitonina é produzida pela tireoide. O paratormônio, ou PTH, pode aparecer essa sigla, é produzido pela paratireoide. E o que a gente vai observar? A calcitonina, ela estimula os osteoblastos. O paratormônio estimula os osteoclastos. Então, só deixando anotado aqui, ó. Opa. Caneta. Calcitonina. Ela vai estimular os osteoblastos. O paratormônio, PTH, estimula os osteoclastos. A calcitonina estimula a retirada do cálcio do sangue, digamos que tem muito cálcio no sangue. Então, tira esse cálcio do sangue e deposita lá nos ossos. Então, ela vai estar estimulando quem é que produz a matriz óssea? Os osteoblastos.
E a matriz óssea é feita de fosfato de cálcio. Então, o que vai fazer? Os osteoblastos vão lá capturar o cálcio do sangue e o fosfato e botar na matriz, né? Fazer a calcificação do osso. Quando os níveis de cálcio na corrente sanguínea ficarem baixos, né, estiverem muito baixos, então o que vai acontecer? Vai aumentar a produção do paratormônio, do PTH, e vai estimular os osteoclastos, que vão digerir a matriz óssea e disponibilizar fosfato de cálcio para a corrente sanguínea. Tá bom? Essa relação aqui vai ser importante. Outra característica aqui, deixa eu ver se não vai ter aqui, ó, vai ter nessa imagem, é a organização do tecido ósseo. O tecido ósseo é organizado em diversas unidades, que a gente vai chamar de ósteons ou sistemas de Havers. Tá? Ósteons ou sistemas de Havers. E onde é que está o ósteon? Está aqui, ó. Ósteon. Tá? Esse canal aqui, ó, circular, onde a gente encontra os vasos sanguíneos e vasos linfáticos correndo ali dentro. E nós vamos ter essas lamelas concêntricas que vão estar ali presentes dentro dessas cavidades, dentro de lacunas, os osteócitos, que vão estar fazendo a manutenção do tecido ósseo. Tá? Então, este é o sistema de Havers. Os sistemas de Havers, eles se comunicam um com o outro através de um outro sistema, ou melhor dizendo, um canal, que a gente vai chamar de canal de Volkmann. Então, vejam, eu tenho o sistema de Havers, tá? Que é justamente a parte, então, onde a gente encontra os vasos sanguíneos ali preenchendo o interior, e nós vamos ter o canal de Volkmann, que interliga dois sistemas de Havers. Outra estrutura importante que a gente encontra é a presença do periósteo. Lembra que eu falei do pericôndrio? Tá? Então, aqui tem o periósteo. E o periósteo, ele é justamente tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? E no periósteo, a gente vai encontrar células osteogênicas, tá? Células osteogênicas. Então, o periósteo fornece células osteogênicas que são responsáveis por dar origem às células do tecido ósseo. Então, elas se transformam em osteoblastos e depois se transformam em osteócitos. Tá? Lamela intersticial é a mesma coisa que tutano. O tutano, não. O tutano, na verdade, vai ser a medula. Tá? E é tecido gorduroso também, então ele vai ser tecido hematopoético. Tá? Foi? Não, o tutano vai estar ali dentro. Tá? E lamela intersticial, tá? Ali, a gente vai encontrar essas lamelas intersticiais principalmente entre diferentes tipos de tecidos. Tá? É espaços entre tecidos. Tá? É o local onde a gente vai colocar ali dentro o tutano. Tudo que aparecer para vocês o termo intersticial quer dizer entre tecidos. Tício é tecido. Tá? Contratura em região como a escápula devido à natação, ela afeta diretamente o tecido ósseo. Contratura é muscular. Tá? Ela é muscular. Tá? Ela não vai afetar o tecido ósseo. Poderia repetir sobre os osteócitos? Sim. Principal função, tá? Função dos osteócitos, manutenção da matriz óssea.
Tá? Olha ali, ó, osteócitos, manutenção da matriz óssea. Opa, volta. Manutenção da matriz óssea. Vejam só, se vocês prestarem bem atenção em como as coisas podem ficar mais fáceis, com esse monte de nome, que eu sei que histologia tem um monte de nome, mas vejam que tem radicais ali presentes, né? Então, existem pedaços das palavras que se repetem. Osteócitos lembra o quê do tecido anterior que a gente viu? Osteócitos não lembram os condrócitos? Osteócitos, condrócitos. Qual é a função dos condrócitos? Manutenção. Osteoblastos. Qual é a função dos condroblastos e os osteoblastos? Produção. Ou síntese, né? Tanto faz o termo. Condroblasto, síntese de matriz cartilaginosa. Osteoblasto, né? Síntese de matriz óssea. Né? Vejo que as terminologias se repetem. Tá? As terminologias vão sempre se repetir, tá? Entre um e outro. Tá? A única novidade aqui são os osteoclastos. Esse aqui não tem lá algo parecido no cartilaginoso. Osteoclasto somente no tecido ósseo, tá bom? O tecido ósseo é um tecido conjuntivo, tá? O tecido ósseo é um tecido conjuntivo. Só retomando aqui rapidamente. Vale lembrar, comentei com vocês que os tecidos conjuntivos são tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo hematopoético. Tá? Periósteo. Periósteo é a mesma coisa que o pericôndrio. Vejam que o termo só muda o ósteo e o côndrio, porque o côndrio é cartilagem, ósteo é osso. Periósteo é um tecido conjuntivo propriamente dito, né? Onde a gente vai encontrar células osteogênicas ali naquela região. Foi? Beleza, gente? Prestem muito... Assim, ó, essa parte de histologia, eu sei que tem um monte de nome, em que às vezes complica um pouco a vida, mas vejam, vou repetir, vejam que os pedaços dos nomes se repetem muito. Então, qual é a minha dica? Depois que terminou a aula, hoje, depois que vocês terminarem as aulas, porque depois vocês continuam tendo aula, né, na parte da manhã, depois na tarde, depois de ter almoçado, tira aquele cochilinho, volta para os slides, né, volta para a aula, enfim, não para a aula não, mas volta para as suas anotações aqui, e peguem esses termos, né, fibroblastos, osteoblastos, condroblastos. Vejam que todas essas células que eu acabei de falar para vocês, blastos, produzem coisas, né? São responsáveis pela síntese de coisas. Fibroblastos produzem as fibras de colágeno. Condroblastos produz a matriz cartilaginosa. Osteoblastos produz a matriz óssea. Aí a gente vai ter ali os fibrócitos, manutenção, né, das fibras, né, do tecido conjuntivo propriamente dito. Condrócitos, manutenção do tecido cartilaginoso. Osteócitos, manutenção do tecido ósseo. Viram? As coisas são bem encaixadinhas nesse sentido. Então, tu lembrando de uma parte, o resto só define qual é o tipo de tecido. Tá? Seguindo aqui, tá? Outro aspecto importante da gente observar aqui é que o tecido ósseo, um osso, melhor dizendo,
tá? Ele pode ter duas regiões distintas. A gente pode classificar o osso como um osso compacto, que é a região onde a gente encontra essas lamelas concêntricas, os ósteons, né? O sistema de Havers. E vejam que a gente tem aí uma região chamada de tecido esponjoso. Então, tem duas partes no tecido ósseo. A gente tem ali, né, o osso esponjoso, e nós vamos ter o osso compacto. O osso esponjoso, ele tem uma série de trabéculas, tá? Ali no osso esponjoso. E no espaço, essas trabéculas, elas formam grandes espaços, onde ali dentro a gente vai ter a medula óssea. Tá? Então, a medula óssea, ela vai se encontrar nesse espaço aqui, ó. E a medula óssea é um outro tecido conjuntivo, que é tecido conjuntivo hematopoético, que a gente vai falar mais para frente. Beleza? Processo de ossificação. Existem dois processos de ossificação. Nós vamos encontrar a ossificação intramembranosa e nós vamos ter a ossificação endocondral. Tá? Ossificação intramembranosa e a endocondral. Gente, perguntinha rápida aqui. Vamos ver se vocês estão ligados nos radicais. Se eu estou falando que é endotérmico, endógeno, endo é o que? É dentro ou fora? Uhum. Endo é dentro. Endo é dentro, tá? Endo, tá? Exo é fora, tá? Perfeito, tá? Endo é dentro, exo é fora. Externo, exo, tá? Fora, tá? Endo é para dentro. Condral, o que faz referência ao condral? O que tem côndoros que a gente está vendo? A gente acabou de ver. Côndoros faz referência a quê? Isso, côndro. Sempre que falar côndro, é tecido cartilaginoso. Tá? Tá? Então, côndro é tecido cartilaginoso. Então, se eu digo que a ossificação é endocondral, significa que a ossificação ela ocorre dentro de um tecido de cartilagem, dentro de um molde cartilaginoso. Tá? E se eu falo que a ossificação é intramembranosa, ela vai acontecer no meio, entre membranas. Exatamente, Bruna, entre membranas. Vejam que as terminologias já nos indicam o que acontece. E é isso que o Enem gosta de cobrar de vocês. Tá? Então, o Enem gosta, né, de cobrar essas relações. Então, na ossificação intramembranosa, o que nós vamos observar aqui? Ocorre no interior de uma membrana conjuntiva, de um tecido conjuntivo propriamente dito. Já a ossificação endocondral, ela ocorre a partir de um molde de cartilagem, tá? Que é destruído, e aí no lugar a gente tem o tecido ósseo. Agora, cuidado, gente. Olha só, a cartilagem é destruída. Tá? E aí, no lugar, aparece o tecido ósseo. Então, cuidado, é diferente se uma questão aparecer dizendo assim, ó, o tecido cartilaginoso na ossificação endocondral se transforma em tecido ósseo. Verdadeiro ou falso? Na ossificação endocondral, a cartilagem se transforma em tecido ósseo. É falso, exatamente. É falso.
Porque o que acontece? Destrói a cartilagem, fica só a matriz cartilaginosa e as células da cartilagem, depois é o que? São substituídas por células ósseas, que invadem ali, que fica um buraco, né? Fica um espaço, elas invadem e preenchem de tecido ósseo. Tá? Exatamente. Ela é destruída, ela não se transforma. Perfeito. Cuidado, porque às vezes parece ser a mesma coisa, né, o jeito que a gente fala, mas não é, tá? São coisas, são fenômenos diferentes. As palavras têm poderes, tá? Então, cuidado com esses detalhes aí, de falar uma coisa e parecer ser outra. Bom, aqui nessa imagem, ela mostra para a gente justamente esses dois fenômenos, tá? O de ossificação intramembranosa e de ossificação endocondral. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Nós vamos ter uma cartilagem hialina. Então, tá aqui, ó, cartilagem hialina. Tá? A gente vai ter o pericôndrio. Então, vejo que é tecido cartilaginoso. Isso é um pedacinho de cartilagem. Tá? Lá o nosso esqueletinho, quando a gente é feto. Aí, olha que interessante que começa a ocorrer. Tá? Começa a ocorrer, então, uma hipertrofia desse tecido cartilaginoso, ele começa a crescer, tá? E a gente tem o pericôndrio se transformando num periósteo. Tá? Pericôndrio se transformando num periósteo. E aí, nesse periósteo, começa a ocorrer a ossificação. O periósteo é o que, gente? O periósteo, eu já tinha comentado com vocês que o pericôndrio e o periósteo, eles são o que exatamente? Eles são tecido conjuntivo propriamente dito. Tá? Então, eles são uma membrana. Como está ocorrendo o processo de ossificação nesta membrana, então, nesse primeiro momento, nós temos no número 2 a ossificação intramembranosa. Ossificação intramembranosa do periósteo, certo? Bom, em seguida vai acontecer o quê? Tá? A gente tem o desenvolvimento, começa a ossificar cada vez mais, a gente tem o centro primário de ossificação, né? Então, vejo que esse centro primário é esse núcleo aqui, né? E nas extremidades, a gente começa a observar cartilagem calcificando. Essa calcificação nas extremidades a gente chama de centro de ossificação secundário, que vai formar as epífises dos ossos, tá? A epífise e epífises são pontas. Tá? E aí, em seguida, vejam que a gente mantém, nessa parte em azulzinho, um disco epifisário, que é de cartilagem. Tá? A gente tem o disco epifisário, que é essa região aqui, azul, né? Entre a epífise e a diáfise desse osso longo. Nessa região aqui, é que o osso, depois de adulto, vai continuar crescendo, até ali os 20 anos de idade. Depois dos 20 anos de idade, essa região aqui fica toda ossificada. É nessa região aqui, no disco epifisário, que a gente vai encontrar justamente a ossificação endocondral. Ossificação endocondral. Tá? Então, é no disco epifisário que ocorre a ossificação endocondral, porque as células de tecido cartilaginoso morrem e elas são substituídas, né? Fica uma cavidade, elas são substituídas por células do tecido ósseo. E no periósteo ocorre a ossificação intramembranosa, tá? No periósteo é a ossificação intramembranosa. Beleza? Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Ótimo.
Tecido hematopoético, tá? Tecido hematopoético também é um tecido conjuntivo, tá? Tecido hematopoético. E o que significa hematopoético? Hemato, opa, puxei aqui a hemato quer dizer, né, de sangue. Poético vem de poese, que é igual origem. Então, o tecido hematopoético é aquele que origina as células do sangue, o tecido sanguíneo, certo? Bom, o tecido hematopoético, tá, ele vai ter de dois tipos. Nós vamos ter o tecido hematopoético mieloide e nós vamos ter o tecido hematopoético linfóide. O tecido hematopoético mieloide é o que forma a medula óssea. Então, ele vai dar origem a todos os elementos figurados do sangue. O que é elemento figurado do sangue? São as células, tá? Elemento figurado são as células. Então, vejam aqui, ó, a gente tem as células tronco hematopoéticas, que, então, se divide em célula-mãe mieloide e célula-mãe linfóide. A mieloide gera as hemácias, monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, as plaquetas. O linfóide origina os linfócitos, linfócito T e linfócito B. Tá? Então, tem esses dois tipos aqui de tecidos hematopoéticos. Vamos falar um pouquinho do sangue, tá? Nessa nossa finaleira de aula aqui. Primeira coisa importante do sangue, tá? O sangue, ele é um tecido, tá? Então, vamos deixar anotado isso aqui, tá? Caneta. O sangue é um tecido sem fibras, tá? Com muita água, tá? H2O. Tá? Então, ele acaba ficando sem fibras, então ele fica com a consistência líquida, né, que é a característica do sangue. E qual é a função do sangue nos humanos? O sangue ele vai ter duas funções, na verdade são mais funções importantes. Primeiro, tá? O sangue é responsável pelo transporte dos gases respiratórios. O sangue vai ser responsável pelo transporte dos nutrientes, da glicose, vitaminas, né, sais minerais. O sangue ele vai ser responsável pelo controle de temperatura, tá? Pelo controle de temperatura. Então, vejam que, às vezes, a galera acaba se esquecendo desse detalhe. O sangue, ele tem como função transportar nutrientes, produtos de excreção do metabolismo, os gases respiratórios, hormônios e calor, tá? Calor. O sangue, ele é muito importante para regular a nossa temperatura. E aí, olha só que questão legal que o Enem poderia trazer. Por que o sangue consegue ser um bom regulador da nossa temperatura, né? Fazer a manutenção da nossa temperatura? O sangue, ele é constituído por duas partes, que a gente vai ter, então, o plasma, tá? E a porção celular. O plasma, ele é basicamente aí, né, 60%, né, em torno de 60% da constituição do sangue, enquanto que a porção celular será 40%, aproximadamente. Tá? E dos 60% do plasma, a água, tá, ela é aproximadamente aí 97%. Praticamente o plasma é água. Tá? A água que vai dissolver diversas substâncias, vai servir como solvente. Então, ela vai dissolver sais, vai dissolver proteínas, tá? Então, ela vai servir para transportar as substâncias, né? Ela serve muito para transporte, tá? Então, a via
de transporte. E quais são as propriedades importantes da água que tem a ver com calor? Alguém lembra? Propriedades da água que tem a ver com calor. Ah, é um isolante? Sim, ela é um isolante. Pode-se dizer que ela consegue isolar, tá? Mas a grande questão é o porquê. Qual é a propriedade na água que faz ela não ser legal, assim, que ela consegue isolar calor? Na verdade, não seria isolar o calor, ela retém o calor. A água é um bom condutor térmico? Não, não tem a ver com capilaridade. A gente está associando com calor, tá? Calor latente. Tá? O que seria o calor latente? Vocês lembram o que é o calor latente? Já viram isso em física? Então, vamos lá. Não seria bem o calor latente. O calor latente é a quantidade de energia necessária para um elemento, para uma substância mudar o seu estado, né? De sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou o reverso, né? De gasoso para líquido, de líquido para sólido. Isso é o calor latente. O que a água tem como uma propriedade importante aqui para a manutenção da nossa temperatura é o calor específico. Calor específico. Tá? O que seria o calor específico? É a quantidade de energia necessária, tá, para, né, que a gente tenha a modificação em 1 grau Celsius de uma determinada quantidade dessa substância. Tá? E a água tem um alto calor específico. Tá? Então, ela tem um alto valor de calor específico. Isso significa o quê? Que para tu conseguir mudar a temperatura da água em 1 grau Celsius, tu precisa jogar muita energia ali dentro. Tá? Então, ela consegue absorver muita energia, vai absorvendo, 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 absorvendo muita energia para que ela modifique em 1 grau Celsius. Para mais ou para menos. Para perder energia seria, né, dissipar, né, esse calor. Então, isso faz com que a água ela promova, então, uma estabilidade térmica. Por isso que o sangue está associado com a estabilidade térmica do nosso corpo. Tá? Porque ele tem muita água, tá? Ele tem muita água. Entendendo a interligação das coisas aqui, porque não dá para colocar em caixinha os nossos conhecimentos para a prova do Enem, em Ciências da Natureza, porque a prova pode iniciar a questão iniciando de tecido hematopoético, falando de tecido sanguíneo, e depois, no comando da questão, ele vai exigir que tu tenha o conhecimento da parte de bioquímica, características da molécula de água, saber que ela tem um alto valor calor específico e, por causa disso, ela serve como um regulador térmico do nosso corpo. Tá? Não, não é por isso, tá? É por isso que o método de separação do sangue é por centrifugação, devido ao calor específico que absorve tudo rapidamente. Não, não é por causa disso. Não é por causa disso. Técnica de centrifugação ela é utilizada para separar os elementos do sangue, porque, né, a gente vai ter densidades desses elementos diferentes. Tá? Células são mais densas. Então, quando tu centrifuga, elas vão para o fundo. Tá? É por causa disso. Essas propriedades da água, se eu não me engano, eu trabalhei com vocês lá nas primeiras aulas, na primeira e segunda aula, bem lembrado, tá? Bem lembrado. Tem lá os slides de vocês.
Então, para fechar nossa aula, eu vou continuar falando de tecido hematopoético semana que vem, falando da porção celular, tá? Eu vou dar uma dica final aqui. Pegue aquele conteúdo de bioquímica das primeiras aulas que a gente teve e passem os olhos ali. É muito importante. Certinho? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Tá ali. Galera, fechamos a nossa aula de hoje. Eu deixo aqui aquele forte abraço, beijo no coração de vocês. Uma ótima semana para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, senhor. Valeu. Valeu.